Nós vamos conversar agora com uma vereadora do PSOL de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, uma importantíssima cidade no ABC paulista. Já foi mais importante, né, quando a indústria automobilística ali do ABC tinha um peso maior. Mas ainda hoje é a sede da GM, se eu não estou enganado, no Brasil ainda é lá, tem uma classe operária ainda bastante relevante e tem uma vereadora bastante relevante, a Bruna Biondi. Ela eu acho que ela é a única mulher da Câmara de Vereadores e Vereadoras. É a única mulher, é muito jovem, e foi eleita vereadora, reeleita agora com mandato coletivo, com a maior votação da cidade. De esquerda. Ela é do MES, que é a esquerda do PSOL, né? É o mesmo movimento onde está a Luana, que é vereadora lá em São Paulo, onde está a Fernanda Melchiona, onde está a Sâmia Bonfim, e aí ser da esquerda radical é uma virtude, mas pode ser um problema também nessa luta cotidiana contra a extrema-direita. Então, há uma tentativa de cassação do mandato dela lá em São Caetano. Encontrei com ela aqui no último dia da greve de fome do Glauber. Ela estava aqui em Brasília, já voltou, está lá em São Caetano. Bruna, alegria grande você estar aqui, tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? Bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando. Obrigada pelo convite. O prazer é meu de poder estar aqui com você hoje. Legal. Eu me lembro da nossa entrevista, tempos atrás, acho que na Fórum ainda eu estava, quando você tinha acabado de ser reeleita, e agora está aí, né? Reeleita, uma votação muito expressiva, e o que eu falo, né? A esquerda radical incomoda. Então, conta para nós o que está acontecendo em São Caetano e desta tentativa de cassação do seu mandato. Bom, vamos lá. Tudo começou quando, em 2021, começou quando um diretor de um colégio aqui do ABC, chamado Liceu Jardim, em Santo André, ele já tinha entrado em muitas polêmicas em relação à própria pauta dos banheiros unissex, multigêneros, e numa reunião de pais, ele fala a seguinte frase, de total cunho racista e LGBTfóbico, de que ciganos, homossexuais e criminosos do PCC queriam acabar com os valores da sociedade judaico-cristã. Isso gerou a ele um processo judicial e ele confessou ter cometido esses crimes, e ao confessar, ele conseguiu o que a gente chama de acordo de não persecução penal, que é para você não ser condenado, você consegue um acordo na justiça, mas para você conseguir esse acordo, você precisa confessar que você cometeu tais atos que você está sendo processado. E nisso, ele foi condenado a pagar uma indenização, né? Uma multa a justamente entidades LGBTs, e o que aconteceu agora em 2025, anos depois de uma forte mobilização da juventude do ABC paulista, né, em torno desse tema, é que os vereadores de São Caetano acharam por bem dar a maior honraria da nossa cidade a esse cidadão, que é o Daniel Contro. Exatamente. Incrível. E o que eu fui dizer na tribuna é que era um absurdo que uma Câmara desse a maior honraria de uma cidade a uma pessoa que confessou cometer esses crimes, né? E porque a gente tem um forte problema em São Caetano, que é o racismo nas escolas. Isso já foi, inclusive, alvo de matérias no Fantástico. E eu falei que enquanto eles faziam essa atitude, validavam o que é o racismo nas escolas e validavam a discriminação que sofre as nossas crianças e nossos adolescentes por serem LGBTs. Nisso, os vereadores ficaram muito incomodados, né? Porque, segundo eles, eu não teria o direito de chamá-los de racista, né? Sendo que o que eu trazia é que uma Câmara, ao aprovar em ampla maioria, validava o que aconteceu.
E nisso começou uma forte perseguição aqui dentro da casa. Primeiro, um ofício destinado ao presidente da Câmara, assinado por 18 dos 21 vereadores. Nossa Senhora. Que pedem a criação de uma comissão de ética. Aqui não tem comissão de ética, e eu sou uma das mais entusiastas para que se tenha, porque é preciso julgar a ética deles também, não só a minha, mas o ofício ele é da primeira palavra à última, endereçada de que a gente precisa ter formação de conduta dos vereadores, porque a conduta da vereadora Bruna está fugindo à ética, está fugindo aos princípios do que eles consideram que deva ser o comportamento dos vereadores. O que é muito engraçado, né, Mauro? Porque a gente já teve ocasiões aqui de 2 vereadores quase saírem na agressão física no meio de uma sessão em plenário. Isso não é alvo de ser analisado pela casa como um erro de conduta. A gente já teve inúmeros casos de violência política de gênero aqui na casa, e hoje a gente tem, inclusive, recentemente, um vereador que foi condenado por violência política de gênero, numa vitória que a gente teve, que foi essa condenação pelas reiteradas vezes que ele cometeu violência política de gênero contra mim. O Ministério Público Eleitoral acatou uma das ações que eu fiz, e agora ele foi condenado. Então, nada dessas... Ele é vereador, Bruna? Vereador. Ainda é vereador, mesmo depois da condenação? Ele foi reeleito, a condenação saiu nesse ano, depois da reeleição, e agora ela caminhou para a segunda instância. Se confirmada em segunda instância, ele fica inelegível por 8 anos, né? Então, a gente está no meio desse cenário em que os vereadores se sentem muito ameaçados, porque se um dos vereadores, colega deles, e o corporativismo nas casas legislativas é uma coisa bizarra, se um dos colegas deles foi condenado por um crime que eles também cometem, então eles se sentiram completamente ameaçados e dobraram a aposta da violência. E é com isso que vem esses pedidos para a criação de comissão investigativa do meu comportamento, o que culmina depois em um pedido de um vereador de mais de 600 páginas, numa denúncia aí de fato, ao presidente da Câmara, que termina pedindo a cassação, a apreciação da cassação do nosso mandato. E esse documento era uma espécie de dossiê das diversas atitudes que eu faço e defendo porque fui eleita para fazer e porque não vou abaixar as minhas posições, ou dos movimentos sociais que eu apoio, que ele considera como uma quebra de decoro parlamentar. Um documento que não se sustentava no mérito, assim, mas que era uma nítida perseguição política. E o que nos preocupava muito é a grande maioria que eles têm aqui no voto, né? Hoje são 21 vereadores e a maioria é uma base governista, como eu te disse, 18 assinavam o ofício contra mim, né? Então, eles tinham tudo muito ao favor deles e estavam seguindo um rito muito acelerado aqui, que nos preocupava muito, sabe? Quando foi essas 600 páginas aí pedindo sua cassação? Quando é que eles deram entrada? Eles deram... Olha que loucura, né? No sábado passado, saiu no Diário Oficial da cidade, no sábado pela manhã, sai no Diário Oficial da cidade dizendo que na terça-feira, que é a sessão, vai ser votada a instauração de uma comissão processante. E que eu e o vereador, que era o denunciante, estaríamos afastados desse processo de votação. Então, essa é a primeira etapa que acontece. Em pleno sábado já vem essa notícia. Mas em nenhum momento... Sábado não esse agora, o anterior, né? Não, esse agora foi o do feriado anterior. O anterior, tá. E aí, nada nos era dado de material sobre o que seria votado. Então, até segunda-feira, às 6h30 da tarde, eu não tinha acesso a essa denúncia. E a denúncia ia ser votada na terça-feira, às 4 da tarde. Então, eu tinha menos de 20 horas para ler uma denúncia de mais de 600 páginas
e para tentar me defender, né? Então, isso foi feito muito propositalmente para dificultar qualquer mobilização popular, mas também qualquer tentativa que eu tivesse de tentar articular entre os vereadores e desmoralizar o voto favorável à criação dessa comissão. Tudo muito alinhado, muito feito de maneira proposital. No meio disso tudo, avançava o processo do Glauber também numa corrida maluca em Brasília, favorecendo o cenário de criação de precedentes, que é o que a gente sempre falava. Toda a cassação do Glauber era um precedente gigantesco para que se abra uma perseguição política parlamentares nas casas legislativas do Estado e dos municípios, né? E é evidente que os parlamentares também precisam ser apurados nas suas éticas no que cometem, mas isso não pode ser tornado uma perseguição de que os parlamentares de esquerda são perseguidos e de que a gente arbitrariamente dá as penas máximas para coisas que nem, como o caso de São Caetano, que nem de fato são quebras de decoro, né? Então, o cenário estava muito favorável e eles atuando de maneira muito rápida. Como nós somos muito isolados, como você disse, sou a única mulher, mas também o único mandato de esquerda aqui da cidade, a nossa aposta é sempre na mobilização popular, né? É quem a gente tem para nos dar as mãos. E nisso a gente puxou uma grande mobilização para terça-feira, que seria o dia da votação. Foi uma sessão, Mauro, muito, muito desorganizada. O presidente da Câmara expulsou as pessoas do plenário, esvaziou a sessão. Chegamos ao cúmulo do presidente pedindo para tirar deputado estadual do plenário, para tirar as assessorias dos parlamentares que estavam acompanhando, porque eles queriam deixar o plenário vazio para que eu não tivesse apoio lá dentro. Mas enquanto isso, as pessoas lá fora gritavam e dava para ouvir lá de dentro do plenário que gritavam "fica Bruna" e gritavam que não iriam embora. E nisso, eu acho que na forte mobilização que a gente tivemos, para mim essa foi a verdadeira possibilidade, o autor, que ele é líder do governo, então ele é o representante do executivo aqui na Câmara, ele pede o arquivamento do processo, né? Nessa sessão, ele pediu arquivamento, é isso? Nessa sessão. Por quê? Ele diz que pede o arquivamento porque ele vai fazer uma denúncia ainda maior, com mais coisas e ainda mais forte. O nosso entendimento é que ele pediu arquivamento porque eles de fato foram derrotados nessa pauta. Porque nós somos o mandato mais votado da cidade. Sou a mulher mais votada da história da cidade. Então, não era uma mobilização, as pessoas estavam de fato defendendo o mandato que elas votaram e que as representam, e o seu direito de ter uma representação no legislativo. Então, o que nos parece é que o próprio governo não conseguiu emplacar essa denúncia, e que, como é o próprio líder do governo que pede arquivamento, muito provavelmente fez isso porque as articulações de cima disseram ele para fazer. Essa é a minha análise, assim, porque não estava se sustentando na opinião pública. Eles têm a maioria de votos, mas eles não têm a maioria da opinião pública. Chocante. Você acha que esse recuo quer dizer que acabou, ou eles ainda podem voltar, Bruna, a tentar atacar teu mandato? Olha, Mauro, a gente tem analisado bastante o comportamento da Câmara de São Caetano, que tem sido um comportamento muito mais agressivo por parte dos vereadores. É muito engraçado, né? Porque a representação feminina aqui diminuiu, né? Em muitas casas legislativas a gente fala que a representação feminina tem aumentado. Aqui ela diminuiu, ao mesmo tempo que você tem uma mulher como a mais votada pela primeira vez na história da cidade. Então, você também tem um impacto disso. E quando a gente é diplomado, né, essa nova legislatura foi diplomada, eu me lembro bem do juiz que nos diplomou, dizendo que essa casa sofria de uma falta de representatividade.
e que os vereadores, então, diplomados, teriam que saber exercer a possibilidade de refazer essa representatividade de maneira a não silenciar as poucas vozes representativas que essa casa tem. E o que os vereadores têm apostado, que eu sinto, é de dobrar a violência aqui dentro, sabe? Com comportamentos absurdos. Estava vendo ontem comentários de páginas de vereadores chamando os munícipes para briga física. É um nível de ameaça mesmo que eu nunca tinha visto antes na Câmara. Então a gente vive um momento muito delicado na Câmara de São Caetano. E por isso eu sinto que a gente não pode abaixar a guarda, né? Uhum. A possibilidade de voltar um documento como esse, ela é real. E eu acho que a tentativa que eles vão fazer é sempre que eu dobrar a aposta de denúncia, de denunciar algo, alguma suspeita, né? Por exemplo, suspeita de superfaturamento, denúncias de Claro. obras, tudo isso eles vão dobrar a ameaça. Eu acho que a coisa vai ser um pouco nesse sentido. É o cartão amarelo do futebol, né? Ó, Exato. aí, você fica quietinha, você fica obediente, para de encher, senão a gente volta. Então se comporta, Exato. enquadre-se, né? Que é mais ou menos o que se quer com o Glauber também na Câmara, Sim, né? É sim. que ele se enquadre, né? Uhum. E é muito nítido, Mauro, que ontem estava até observando isso, a gente teve uma sessão bem longa aqui na casa e eu fiquei observando como há um distanciamento de que parece que nós não pertencemos a esse lugar, porque nós não agimos como eles, nós não nos vestimos como eles, nós não nos comportamos como eles, né? Então, o que querem mesmo é se enquadrar, e eu acho que é o grande lance, eu acho que a gente precisa apostar nisso também no caso do Glauber, é que eles perceberam que eles não iam ter um minuto de paz enquanto isso não fosse arquivado. E eu acho que a grande mediação que eles vão ter que tomar agora é que voltar com uma denúncia, com uma tentativa de cassação, vai significar isso, vai significar que as pessoas vão estar muito ativas na defesa do nosso mandato, né? Mas, sem dúvidas, é uma tentativa de um cala-boca, né? De que a gente haja como eles e diminua a nossa política, né? Tá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que foi a vitória, o momento da vitória. Foi bem, bem impactante mesmo, ali quando eles foram derrotados. Deixa eu colocar aqui na tela, Bruna. Ó. Saí dessa sessão faz muito tempo, porque eu queria falar com vocês. Mas eu não conseguia sair antes porque eu estava tentando garantir o meu direito à fala. Essa comissão que foi proposta pelo vereador líder do governo, líder do prefeito aqui na Câmara, foi proposta com base num decreto da ditadura de 1967. Mas as práticas tomadas aqui hoje, todas as tentativas de cercear e os cerceamentos de fato ao meu direito à fala, mostram todo o autoritarismo que essa casa tem, porque não suportam um mandato popular e combativo. Lá dentro, eu não me senti sozinha um só segundo, porque eu escutava os gritos de vocês a todos os momentos. A gente não vai embora, a Bruna fica, deixa ela falar. Eu escutei tudo que vocês falavam. E isso nos deu força, não só a mim, mas a todos que estavam lá, a gente segurando as nossas mãos e dizendo: nós só vamos sair daqui com esse processo devidamente arquivado.
Legal. Foi com base num decreto da ditadura, é isso? Que É um eles fizeram? decreto, isso, um decreto de 1967, que é um Olha só. decreto para caçar vereadores e prefeitos. E é isso, a Câmara não tem uma comissão de ética aqui em São Caetano, e eu defendo que tenha, precisa ter, porque senão se a gente se baseia em coisas como essas, que de épocas de perseguições, para fazer perseguições mesmo. Sim, sim. Ô, Bruna, eu vi ali a Mônica, ela já esteve aqui com a gente, acho que 2 vezes, né? Super combativa, deputada estadual do PSOL em São Paulo. A Luana esteve lá também, a vereadora do PT de São Paulo, do PSOL de São Paulo, também esteve lá, Luana Alves. A Luana estava na Câmara nesse dia. Terça-feira, Ah, normalmente, é um dia de muitas sessões, ah, mas também deu todo o apoio necessário no legal. momento. E foi legal a solidariedade que a gente teve entre os parlamentares, vereadores e vereadoras de todo o ABC que vieram para cá, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença também, né? Sim, legal. Você falou que são 18 que assinaram, quer dizer que você tem você e mais 2 vereadores de oposição, é isso? A conta é essa, mas eu vou te contar que nós somos em 3 vereadores de oposição, né? Um do Podemos e o outro do União Brasil. O PT não tem vereador na cidade? Não tem, não tem. Tá. Mas que nesse documento assinado pelos vereadores, um dos vereadores da oposição assina. Então, porque é isso, assim, o tema é delicado, né? Quando a gente fala do combate a racismo, combate à LGBTfobia, ficaram extremamente incomodados. Então, um deles, inclusive, assina, e quem não assina sou eu, o outro vereador de oposição e o presidente da Câmara, que não pode assinar esses pedidos, né? Então, é por isso que dá essa conta. Né? Agora, bom, o prefeito é do PL, né? O Tite Campanella, né? E é curioso que o Tite, ele, na sessão de posse, mais recentemente, ele comumente fala: eu quero dialogar com quaisquer dos parlamentares eleitos, sejam eles de oposição ou não. Fala que o gabinete dele está aberto, mas é preciso que se mostre nas práticas, né? E aí a prática foi que na mesma semana o prefeito falava isso, de que estava aberto para diálogo com os parlamentares dos mais diversos partidos, mas o seu próprio líder de governo estava aqui na Câmara articulando uma tentativa de cassação ao nosso mandato, entendeu? Uma curiosidade. Bom, o PT nunca teve prefeito aí, né? Das cidades do ABC, talvez cidade mais frágil do PT. Mas nem vereador, nem nada, o PT é muito fraco aí. O PT já teve vereadores aqui, e vereadores, à época, bastante combativos, né? E como a própria Vera Severiano, Horácio Neto, que hoje é do PSOL, figuras que compuseram o partido e que tiveram vereadores. Acontece que nessa última eleição nós tentamos um diálogo com eles para que eles viessem junto a nós, na nossa chapa, para ficarem de vice, né? Porque aqui em São Caetano nós somos maiores que eles, né? E a justificativa deles foi que não viriam, né? Que queriam ter uma chapa própria e queriam que o pessoal fosse vice. Para nós não fazia sentido, porque nós já vocês tiveram candidatura a prefeito aí? tivemos. A gente foi com o professor Rafinha, que teve mais de 8 mil votos na maior votação histórica, né, a prefeito da esquerda e do PSOL aqui em São Caetano. Então, o PT teve quem de candidato? O Jair Meneghelli. O Jair Meneghelli? Nossa. Então, velho Jair Meneghelli. Quantos votos ele teve? Putz, Mauro, deixa eu puxar aqui, eu já te falo para não falar besteira. Mas foi uma votação. Eu sei que ele teve menos votos que eu tive, né? Ele, como candidato, não acredito. Teve menos votos do que eu como vereadora. Então, mostra uma fragilidade, né? E a gente, de fato, impulsionava para que viessem e que a gente fizesse uma chapa, e a nossa conta, inclusive, que talvez isso tivesse... Aqui, já peguei. Ó, então, tá bom. O Tite Campanella teve 60
mil votos, 59%. Depois o Fábio Palácio, do Podemos, com 28 mil. Aí o professor Rafinha, do PSOL, com 8.100. E o Jair Meneghelli, nossa senhora, Jair Meneghelli com apenas 4.300 votos. O Jair Meneghelli do PT, ele que já foi presidente da CUT, foi uma liderança muito relevante no país, né? Foi, então mas é isso, né? Menos que você teve 5.500 votos, né? 5.848. Nossa, tá, não sabia disso. Mas é interessante isso, né? Como a gente precisa pensar a renovação das figuras na esquerda. Isso é uma tarefa urgente para nós. E eu acho que é uma tarefa que vai nos agoniar bastante no ano que vem, por exemplo, né? E que nos pega a cada eleição que a gente não consegue renovar as nossas próprias figuras, a esquerda como um todo, ainda que hoje a gente tenha muitos parlamentares jovens e representativos, né? E aqui em São Caetano foi isso que a gente apostou. O professor Rafinha nunca tinha sido candidato, ele é professor do maior colégio de ensino médio daqui de São Caetano, professor de física, mas de esquerda, né? E a gente apostou numa figura jovem que conseguisse trazer pautas novas e trazer a possibilidade da criação de novas figuras. E foi uma resposta acertada que a gente teve nas urnas, né? A nossa candidata vice também era conselheira tutelar, uma mulher negra, para também trazer a representatividade que a gente acredita, né? E eu acredito que a resposta veio nas urnas, Mauro, diante disso, de que ainda que figuras históricas precisam ser muito respeitadas e têm o nosso respeito, evidentemente a gente precisa também ter o compromisso com quem constrói a cidade todos os dias e que tem a possibilidade de renovar a esquerda e a possibilidade também de disputar nessas eleições, né? Então foi uma boa escolha nossa do pessoal, né? A gente saiu bastante contente, porque essa votação, pegar o terceiro lugar numa eleição como essa em São Caetano, que é uma cidade muito coronelista, onde o dinheiro na campanha é uma loucura, né? E a campanha do Rafinha é feita com muito pouco dinheiro. Mas com muita garra da militância nas ruas, né? E mesmo disputando, sendo dentre esses 4 primeiros colocados, a campanha com menos recurso foi uma campanha que teve um bom resultado eleitoral, né? Então, isso fez com que eles não tivessem, já faz bastante tempo, na verdade, que o PT não tem um vereador ou uma vereadora aqui na nossa cidade. Perfeito, legal, obrigado. Vamos estar acompanhando aí, viu? Tá? Qualquer coisa grita, você volta aqui para botar a boca no trombone, qualquer ameaça contra o seu mandato aí, Bruna. Obrigado. Com certeza, eu acho que a ideia agora é a gente colocar todas as nossas forças para que a gente consiga reverter o caso do Glauber também, né? Amanhã, no Rio de Janeiro, acontece a mobilização, a manifestação em defesa do mandato do Glauber, e eu acho que é muito importante que a gente leve essa iniciativa para todos os lugares. O que está acontecendo lá é uma perseguição a uma pessoa que denuncia o orçamento secreto, que criou uma inimizade com o Lira, porque ousou dizer o que muitos não têm coragem de dizer e a denunciar o que precisa ser denunciado. Então, sem dúvidas, agora todo o nosso esforço vai ser na defesa do mandato dele, né, que é um mandato combativo para que não seja cassado, um mandato popular e socialista, mas sem dúvidas a gente também está prontos para gritar aqui em São Caetano, se necessário, como foi tão necessário nessas últimas semanas. E se hoje a gente está falando com a tranquilidade de ter tido essa vitória num momento de muita agonia, que a gente estava muito preocupado com o avanço e a possibilidade real de cassação com o mandato, é fruto dessa mobilização popular. Então, pode deixar, Mauro, e te agradeço esse espaço, porque se eles voltarem a tentar essa perseguição política, né? Porque não suportam o projeto que a gente representa, eu vou gritar para ti para que a gente faça a nossa denúncia nos nossos espaços, né? Pode gritar. Foi um prazer te encontrar, te conhecer pessoalmente, né? Aqui em Brasília, ali na Resistência, no dia da vitória do Glauber, na verdade, né? Da primeira vitória, a luta como a tua aí, né? É uma vitória
Parcial, tem que manter a vigilância e a mobilização, tanto aí quanto aqui em Brasília e nacionalmente. É o caso de vocês, é o caso do Renato Freitas, é o caso de tantos outros vereadores, deputados estaduais e federais da esquerda radical, país adentro. Obrigado, Bruna. Um abração. Obrigada, Mauro. Um abraço. Tchau, tchau.